Se o seu planejamento de janeiro já virou aquela lista interminável de cobranças que você evita olhar no seu Kanban ou na sua agenda, eu tenho um segredo aqui para te contar. O erro não foi a sua falta de disciplina. A farsa é acreditar que um plano feito no auge do seu entusiasmo, seja antes, durante ou depois das suas férias, sobreviveria ao caos real que é o meio do ano. Nós somos ensinados que planejar é quase um processo místico de previsão de futuro e que tudo vai sair exatamente como nós colocamos no papel. E se não sair, eu consigo forçar que o resultado venha a acontecer. Mas e se eu te dissesse aqui que o planejamento mais inteligente é aquele que aceita que o futuro é imprevisível? Eu sou a Flávia Conte, sou fundadora da Eutimia e doutoranda em Gestão do Conhecimento pela UFSC, e hoje nós vamos discutir aqui nesse vídeo essa farsa para você recuperar o fôlego e direcionar este seu ano de uma maneira mais leve e fluida. Dando um pouquinho de contexto, algumas pesquisas trazem que existe algo chamado viés cognitivo do novo começo, conhecido em inglês como Fresh Start Effect, que é um fenômeno psicológico em que marcos temporais como Ano Novo, a segunda-feira, aniversários, motivam ações aspiracionais ao criar uma sensação de reinício mental, separando o eu antigo do eu novo. Agora vai ser tudo diferente, agora vai dar tudo certo, a gente vai dar um gás novo, aquela sensação que todos nós já sentimos e que nos fazem começar a academia na segunda-feira e não continuar até sexta. Esse efeito ele foi estudado por pesquisadores como Heng-Chen Dai, Catherine Milkman e Jordan Hiss, que demonstram como esses landmarks temporais impulsionam uma motivação para mudanças positivas, mas que podem levar a expectativas otimistas excessivas, o que eu chamo da síndrome do super-herói. O Fresh Start Effect, ele atua como um atalho cognitivo no nosso cérebro, permitindo que as pessoas se desliguem de falhas passadas e foquem em objetivos futuros, ligados à teoria como o self-discrepancy, a lacuna entre o eu real e o eu ideal, em que não, agora vai ser tudo novo e tudo que passou vai ser colocado de lado e eu vou começar uma nova vida do zero. Isso não existe, né? E gera um viés como otimismos e desconto temporal. A gente ameniza a dificuldade que existe ali de verdade, né? E eles surgem em momentos simbólicos, como eu falei, que criam capítulos na nossa vida, reduzindo a culpa e aumentando a sensação de autocontrole. No planejamento pessoal, esse viés ele impulsiona resoluções como dietas ou exercícios no início do ciclo, elevando a motivação e autoeficácia, mas podem falhar na sustentabilidade se houver planos concretos. Indivíduos acabam reavaliando as prioridades e se comprometem muito mais, como em aniversários ou mudanças de emprego no começo, fomentando aí a possibilidade de hábitos duradouros. Porém, isso pode levar a metas irrealistas, ampliando aqui a subestimação de esforços. Como eu vejo muitas pessoas em mentorias dizendo que querem dar conta do trabalho, dos estudos, da família, querem viajar, querem aprender novas línguas, querem fazer academia, querem comer bem, tudo ao mesmo tempo. É isso que eu quero trazer como uma subestimação dos esforços. Já falando de organizações, os líderes eles usam o efeito para realinhar estratégias de novos projetos ou anos fiscais, renovando a motivação da equipe e adaptando a mudanças ambientais também. Ele melhora o alinhamento de metas, de fato, mas exige um sistema de accountability para evitar a perda de momentum no longo prazo e fazer com que as pessoas acabem se sentindo uma fraude, de que se a gente não bateu a meta como um grupo, talvez a culpa seja minha. E isso vai gerando uma frustração e um ambiente de extrema insegurança para todos que estão ali presentes. Os desdobramentos eles incluem picos iniciais de produtividade seguidos de declínio, desafios, né, em relação à sustentabilidade a longo prazo. Então, as expectativas altas acabam levando a decepções e interação com outros vieses, como o efeito de recência, que é um fenômeno cognitivo onde as pessoas tendem a lembrar com mais clareza e precisão das informações mais recentes em uma sequência, em detrimento de informações anteriores. É quando você esquece que uma pessoa te fez mal porque ela te fez uma coisinha boa, sabe? A recompensa, a famosa migalha. Então a gente tende a ter essa
falácia muito forte e todo mundo passa por isso. E o problema aqui é que nós esquecemos de planejar para a nossa versão real, que lidar com prazos, imprevisibilidades familiares e cansaço mental vai fazer parte do processo. Então, planejar janeiro sem considerar a imprevisibilidade da vida é desenhar um mapa de um terreno que não existe e que vai, obviamente, nos levar para um e único exclusivo local, que é da frustração. E é aqui que a gestão do conhecimento entra, com a seguinte pergunta: como gerir o que você ainda não sabe o que vai acontecer? Pensando num cenário de meio de ano, março, abril, maio, nós encontramos em um momento em que a rotina acabou engolindo todas as nossas promessas. Você começa a ver as suas tarefas e projetos acumulando e muita coisa ficando na gaveta. A sensação não é só de desorganização aqui, ela é de um fracasso pessoal. Você sente que está no modo sobrevivência, que está apenas reagindo às demandas e às mensagens no WhatsApp, no Slack e apagando os incêndios que você não previu. Isso gera o que eu chamo de planejamento fantasma. Ele existe, ele te assombra, mas ele não te guia para lugar nenhum. É o ponto onde muitos desistem, aceitam o caos como destino e começam a viver no piloto automático. Na minha pesquisa, eu entendi que organizações e pessoas saudáveis não são as que mais acumulam conquistas e tarefas, mas a que melhor sabem olhar para o que está na sua mesa, o que está no seu Kanban, e sabem descartar com estratégia. Na botânica, a gente tem a poda. Se uma árvore tenta alimentar galhos doentes ou inúteis, ela não vai ter energia para florescer os galhos que dão frutos e que estão saudáveis, fazendo assim com que todo o ser morra. Então, para desdobrar isso, a gente precisa de 2 passos. Primeiro, identificar quais são esses projetos mortos-vivos, aqueles que você mantém por culpa, mas que não geram valor nenhum. E segundo, aplicar o princípio do Wu Wei do taoísmo, que não é só sobre forçar o fluxo para cumprir aquele planejamento que foi feito em janeiro, mas é sobre agir com o fluxo atual. Se a maré mudou, o curso do barco também precisa mudar. E é sempre importante lembrar que recalibrar não é desistir, mas é ter inteligência estratégica e saber colocar energia naquilo que realmente vai estar trazendo um resultado. E antes que você comece a olhar para os seus projetos e faça esse momento de limpeza daquilo que está no seu Kanban, eu entendo que é mais importante ainda você estar se compreendendo no seu processo, porque, como eu falei anteriormente, os projetos estão aí, o curso do rio vai seguindo e nós precisamos nos adequar a ele. E a melhor forma de eu saber como me colocar neste fluxo é entendendo como que eu estou neste momento. E para eu não deixar que você saia desse vídeo só com uma reflexão, mas com uma ferramenta de ação para você já fazer algo em relação a isso, eu preparei um lounge digital no Notion chamado Reset de Meio de Ano. Lá eu estruturei os 5 inventários que eu mesma faço nesse período, que são o de autossabotadores, o de suposições, o de áreas da vida, o de hábitos e o de objetivos. Fazendo isso, você consegue ter uma autopercepção muito mais clara para entender como que você vai ter os recursos necessários internos para estar desdobrando aquilo que está no seu prato. O link está aqui na descrição para você duplicar e começar a sua auditoria hoje mesmo. E é sempre importante lembrar que o meio do ano é o momento que a gente pode sentar, olhar o que restou de janeiro com honestidade. O que ainda pulsa? O que precisa ser cortado para você estar respirando melhor e estar conseguindo dar energia para o que realmente é eficiente e eficaz? O objetivo aqui não é chegar em dezembro com tudo ticado na checklist, a custo de muita coisa, de saúde mental, de família, de amigos, enfim, das felicidades do dia a dia, né? Mas é chegar lá no final do ano com essa saúde, com essa presença naquilo que você escolheu realizar. Estar em alinhamento consigo mesmo e também com o seu entorno. A ciência do taoísmo nos lembra que nós somos organismos complexos e que estamos imersos em sistemas estritamente unidos e que a gente não consegue ter controle de absolutamente nada e que nós temos também os nossos ciclos naturais, que nós precisamos respeitá-los. Então o seu ano ele não está perdido, ele só precisa de espaço para que você repense, se refaça e continue a caminhar. Se você também está sentindo esse peso e esse vídeo te trouxe algum alívio, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal. Vamos continuar essa conversa sobre como liderar a própria vida com mais clareza e menos esforço na próxima quinta-feira. Nos vemos lá. Até mais!